O Homem do Saco. Você já se perguntou o que realmente acontece quando as luzes da cidade se apagam? Ou o que se esconde nas sombras quando a noite se instala? Para mim, essa pergunta não era apenas curiosidade. Era um pesadelo que se tornaria real. Esta é a história de como o medo se tornou parte da minha vida. E tudo começou em uma noite qualquer, com um telefonema que mudaria tudo. Era uma noite de sexta-feira e eu estava em casa assistindo a um filme qualquer, quando meu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de texto da minha irmã Clara, que sempre tinha um jeito de me deixar inquieto. Você ouviu sobre o Homem do Saco? Eles dizem que ele está por aí de novo, ela escreveu. O coração disparou. Eu havia ouvido as histórias, é claro. Quem na cidade não ouviu? Um homem que se disfarça de mendigo e sequestra crianças. Uma lenda urbana que sempre me causou um calafrio na espinha. Eu respondi a Clara, tentando desviar a conversa para algo mais leve, mas ela insistiu. Você não acredita, né? Algumas crianças desapareceram essa semana. Os pais estão desesperados. Não era a primeira vez que ouvíamos sobre esse tipo de história, mas algo em sua mensagem parecia diferente. Um nó se formou no meu estômago. Tentei ignorar o que ela dissera e me concentrei no filme, mas a tensão na atmosfera parecia palpável. A cada barulho fora da janela, meu coração pulava. Eram só os sons da cidade? Ou poderia ser algo mais? Quando a noite se aprofundou, o que deveria ser apenas uma diversão se transformou em um tormento. As luzes da rua piscavam como se quisessem me alertar de algo. Eu precisava sair daquela casa. Precisava de ar fresco. Resolvi dar uma volta. Ao sair, a brisa gelada bateu no meu rosto e a cidade parecia estranhamente vazia. As ruas estavam desertas e o som dos meus passos ecoava como se estivessem chamando a atenção de algo. O pensamento do Homem do Saco me assombrava. Eu tentava não olhar para as sombras, mas elas pareciam me seguir, se contorcendo em formas grotescas. Caminhei até um parque próximo, esperando encontrar algum amigo, ou pelo menos um pouco de luz e vida. Assim que entrei, percebi que não havia ninguém. O parque, normalmente vibrante, estava mergulhado em um silêncio sepulcral. Eu me sentei em um banco, tentando me acalmar. Os pensamentos sobre o homem à solta começaram a se esvair, até que de repente uma risada distante ecoou ao meu redor. O riso era infantil e imediatamente meu coração afundou. Olhei para os lados, mas não havia ninguém. Apenas sombras dançando sob a luz fraca de um poste. O riso se intensificou e eu senti uma pressão crescente no meu peito. Tentei me convencer de que era apenas a minha mente brincando comigo, mas uma parte de mim sabia que algo estava errado. Decidi que era melhor voltar para casa, mas quando me levantei, percebi que a sensação de ser observado não me abandonava. Cada passo que eu dava parecia ser acompanhado por um olhar invisível. Ao sair do parque, vi um grupo de crianças jogando bola, rindo e brincando. O contraste com a atmosfera que me cercava era gritante. Fui até eles, tentando me sentir seguro. Ei, tudo bem por aqui? Perguntei, forçando um sorriso. Uma das crianças, uma menina de cabelos cacheados, olhou para mim com olhos arregalados. Você ouviu sobre o Homem do Saco? Ela perguntou, e o frio percorreu minha espinha. O que estava acontecendo com essa cidade? Tentei desviar o assunto, mas elas continuaram falando sobre o homem, contando histórias de como ele se escondia nas sombras, esperando por crianças distraídas. A risada da menina ecoou em minha mente enquanto me despedia e caminhava para casa, inquieto e ansioso. Chegando em casa, percebi que precisava falar com Clara. Peguei o telefone e liguei. Oi, Clara. Você ainda está preocupada com aquele Homem do Saco? Perguntei, tentando soar despreocupado. Ela suspirou do outro lado. Sim, você não faz ideia. Minha amiga ouviu que 2 crianças desapareceram na semana passada. O que está acontecendo com essa cidade? O desespero na voz dela era contagiante. A sensação de pânico começou a tomar conta de mim novamente. Eu não sei. Vou tentar descobrir mais. Fique em casa e se mantenha segura, disse, tentando tranquilizá-la. Assim que desliguei, a sensação de impotência me dominou. O que eu poderia fazer? As horas passaram e eu me tornei prisioneiro da minha própria mente. O medo estava por toda parte e eu não conseguia escapar. Nos dias seguintes, a história do Homem do Saco dominou as conversas. As pessoas falavam sussurrando, olhares nervosos lançados ao redor. Crianças estavam sendo mantidas em casa e pais se tornaram mais protetores. Um clima de tensão pairava no ar e eu me via cada vez mais obcecado por descobrir a verdade. O que era real e o que era apenas uma lenda urbana?
Decidi que precisava investigar. Ouvindo rumores sobre onde o homem do saco poderia estar, uma ideia me ocorreu. No dia seguinte, fui até o centro da cidade, onde havia uma feira de rua. As barracas estavam cheias de gente, mas eu procurava algo específico. Fui até um velho conhecido, o vendedor de antiguidades, que sempre tinha uma história interessante na ponta da língua. Ei, Carlos, você sabe algo sobre o homem do saco? Perguntei, a ansiedade evidente na minha voz. Ele parou o que estava fazendo e olhou para mim com uma expressão séria. Ah, garoto, você realmente quer saber? As histórias sobre ele são antigas. Dizem que ele era um homem que perdeu tudo, a família, a razão, e começou a se vingar levando crianças para dentro de um saco. A voz dele era baixa e grave, como se ele temesse que alguém estivesse ouvindo. Mas é só uma lenda, não é? Perguntei, tentando me convencer. Carlos balançou a cabeça. Não subestime o que você não conhece. Há mais verdades nas lendas do que você imagina. O que você ouviu pode ser apenas a ponta do iceberg. As palavras dele me deixaram inquieto. Não sabia se deveria continuar a busca ou se era melhor desistir. Com o passar dos dias, mais relatos de desaparecimentos surgiram. Clara começou a ficar desesperada. O que você vai fazer? Precisamos descobrir o que está acontecendo. Ela insistia. Eu sabia que precisava ajudar, mas não sabia por onde começar. As notícias davam conta de que algumas testemunhas afirmavam ter visto um homem com um saco nas costas, vagando pelas ruas à noite. Uma noite, enquanto discutíamos o que fazer, Clara teve uma ideia. E se a gente for até o parque de novo? Pode ser que a gente veja algo. A ideia parecia insana, mas eu sabia que não poderia deixá-la ir sozinha. Concordei, relutantemente. Armados com lanternas e um misto de medo e determinação, fomos ao parque. A atmosfera era pesada e a escuridão parecia se fechar ao nosso redor. Assim que entramos, tudo estava em silêncio. O vento soprava e os ruídos da cidade pareciam distantes. A cada passo que dávamos, o medo se intensificava. Vamos até aquele balanço, sugeri, tentando quebrar o clima tenso. Assim que nos aproximamos, ouvimos algo. Um sussurro, um chamado distante, como se alguém estivesse nos chamando. Clara parou e seus olhos estavam arregalados. Você ouviu isso? Ela perguntou. Sim, e isso não é bom, respondi, o medo tomando conta de mim. Decidimos nos afastar do balanço e nos dirigimos para uma área mais iluminada. Mas assim que chegamos, uma sombra surgiu atrás de nós. Um homem, vestido com roupas esfarrapadas e um olhar vazio, estava parado a alguns metros de distância. O coração disparou em meu peito. Era ele, o homem do saco. Ele se moveu lentamente em nossa direção, e tudo que eu conseguia fazer era me sentir paralisado de medo. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz baixa e arrastada. Não consegui responder. Clara segurou minha mão com força e olhamos um para o outro, a expressão de terror estampada em nossos rostos. Estamos apenas dando uma volta. Eu gaguejei, tentando soar despreocupado. Ele riu, uma risada que enviou calafrios pela minha espinha. Não deveriam estar aqui. É perigoso à noite. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Em um impulso, puxei Clara e começamos a correr. As sombras pareciam se fechar ao nosso redor enquanto corríamos. O homem atrás de nós continuava a rir, um riso que soava cada vez mais distante, como se estivesse se divertindo com nosso desespero. A adrenalina corria em nossas veias, e finalmente encontramos segurança em casa, trancando a porta atrás de nós. Desabamos no sofá, ofegantes e em choque. O que foi aquilo? Clara perguntou, sua voz tremendo. Eu não sei, mas precisamos contar a alguém, respondi. O medo era palpável, mas a preocupação com as crianças desaparecidas me impulsionava. Fui até o meu celular, pronto para ligar para a polícia, mas antes que eu pudesse discar, o telefone tocou. Era uma mensagem de Clara. Vá para a janela. Olhei para ela, confuso, mas a urgência em seu olhar não me deixou escolha. Caminhei até a janela e, ao olhar para fora, vi uma cena que me fez congelar. O homem estava parado do lado de fora, embaixo da luz do poste, olhando diretamente para mim. Os olhos dele eram fundos, vazios, e algo me dizia que ele sabia que estávamos ali. Clara se aproximou e seu grito perfurou o silêncio da noite. Ele está aqui. A adrenalina tomou conta de mim novamente e puxei Clara para longe da janela. Precisamos sair daqui, murmurei. A partir daquele dia, nossa vida virou um pesadelo. O homem do saco parecia estar sempre presente, como se nos seguisse a cada passo. Quando fomos à escola, a tensão estava no ar.
Ninguém falava sobre ele, mas a preocupação era evidente nas faces dos alunos e professores. As crianças que ainda tinham coragem de brincar no parque o evitavam, e os adultos olhavam em volta como se esperassem que ele aparecesse a qualquer momento. Foi então que decidimos investigar mais a fundo. Juntamos algumas informações e conversamos com quem já tinha visto o homem. As histórias eram horríveis e cheias de detalhes que me deixavam cada vez mais apreensivo. Em cada relato havia uma versão do Homem do Saco, um monstro que se alimentava do medo e do desespero das crianças. Ninguém parecia saber sua verdadeira identidade, mas todos concordavam que ele estava lá, em algum lugar à espreita. Um dia, enquanto folheávamos velhos jornais na biblioteca, encontramos um artigo sobre uma série de desaparecimentos que ocorreram décadas atrás. As crianças desapareciam, e sempre havia relatos de um homem descrito como um vagabundo, que era visto nas proximidades. O último desaparecimento, segundo o artigo, tinha ocorrido em um parque muito parecido com o que visitamos. Decidimos que precisávamos ir até esse parque e ver se havia alguma pista. Assim que chegamos lá, o ambiente era sombrio e desolado. Havia algo de inquietante no ar. Caminhamos em silêncio, e a cada passo a sensação de estarmos sendo observados se intensificava. De repente, ouvimos um barulho vindo de trás de uma árvore. Era uma criança. Estava sozinha e tremendo, com olhos assustados. Clara correu até ela enquanto eu a segui, o coração acelerado. — O que você está fazendo aqui sozinha? Clara perguntou, preocupada. A menina olhou para nós, lágrimas escorrendo pelo rosto. — O homem, ele veio atrás de mim, ela gaguejou. Foi como se o tempo tivesse parado. O que estávamos fazendo ali? E por que essa criança estava sozinha? Eu olhei para Clara e um pensamento aterrador me atravessou a mente. Precisamos levar essa menina para casa, disse, e Clara concordou rapidamente. A menina nos guiou pelas sombras do parque, e quanto mais nos aproximávamos da saída, mais medo sentíamos. Finalmente chegamos à rua e levamos a criança para sua casa. O desespero da mãe ao ver sua filha fez perceber que não éramos os únicos a lidar com o terror do Homem do Saco. Ao entrarmos na casa, a mãe começou a chorar, agradecendo por termos trazido sua filha de volta. Mas nossa luta estava longe de terminar. O medo que sentíamos não era apenas por nós, era por todas as crianças da cidade. Decidimos que era hora de agir. Fomos até a delegacia e contamos tudo ao policial, que nos ouviu com atenção. O Homem do Saco não é só uma lenda, ele disse, olhando-nos nos olhos. Precisamos que vocês ajudem a espalhar a informação. Se ele aparecer, precisamos que as crianças saibam como se proteger. O policial nos explicou sobre medidas de segurança e a importância de manter as crianças próximas, mas sabíamos que isso não era suficiente. O homem ainda estava solta e o pânico crescia a cada dia. Nos dias seguintes, continuamos nossas investigações. Fomos a diferentes bairros, conversamos com pais e crianças e espalhamos a mensagem. Sempre que alguém relatava um avistamento, nos reuníamos para discutir. A tensão era palpável, mas também havia um senso de comunidade, uma determinação de que não deixaríamos esse homem ganhar. Uma noite, Clara e eu decidimos que era hora de confrontá-lo. Armados com lanternas e coragem, voltamos ao parque. Desta vez, estávamos determinados a descobrir o que ele queria e por que estava perseguindo nossas crianças. Enquanto caminhávamos pela trilha, a escuridão parecia mais profunda. O medo se infiltrava em nossos corações, mas a necessidade de proteger nossa cidade nos dava força. E então, no meio do silêncio, ouvimos o riso. Era aquele riso, novamente, uma risada infantil ecoando nas árvores. Clara e eu trocamos um olhar nervoso, mas não podíamos recuar agora. O riso se intensificou e, com isso, a sombra do Homem do Saco surgiu à nossa frente. Ele estava ali, parado com aquele sorriso maligno que não conseguia esconder. — Vocês realmente acham que podem me impedir? Sua voz era baixa, como um sussurro que cortava a noite. Nós nos aproximamos lentamente, lanternas em punho, e eu senti o medo se transformar em raiva. — Você não vai pegar mais nenhuma criança, eu disse, tentando soar firme. O homem riu, e a risada parecia reverberar nas árvores ao nosso redor. — Ah, mas eu não quero apenas crianças. Eu quero o medo que elas sentem. É isso que me alimenta. As palavras dele ressoaram em minha mente, e percebi que o que ele realmente buscava não era apenas uma presa, mas o controle do medo que ele gerava. Com um impulso, Clara e eu apontamos nossas lanternas para ele, iluminando seu rosto por alguns segundos. O que vimos não era apenas um homem, mas uma figura grotesca, deformada pela dor
e pelo desespero. Ele não era apenas um sequestrador. Ele era uma manifestação do medo que sempre nos acompanhou. Não, você não pode fazer isso, gritei, enquanto Clara se juntava a mim, iluminando-o com todas as forças que tinha. Ele começou a recuar, mas seu riso ainda ecoava. Vocês são mais fortes do que eu pensei, ele disse, quase surpreso. A luz das lanternas parecia afetá-lo. Ele começou a se dissolver na escuridão, como se fosse uma sombra fugindo da luz. Com um último grito, ele desapareceu e o silêncio tomou conta do parque novamente. Nós dois ofegávamos, a adrenalina pulsando em nossas veias. O homem do saco havia ido embora, mas a luta não havia terminado. Ele poderia retornar e nós precisávamos estar prontos. No dia seguinte, a cidade começou a ouvir o que havíamos feito. As histórias de crianças desaparecidas diminuíram e as pessoas começaram a se sentir mais seguras. Era um pequeno passo, mas um passo necessário. O homem do saco não era apenas um mito. Ele era uma realidade que enfrentamos juntos. Mas algo em meu interior ainda me dizia que ele não estava completamente derrotado. A batalha contra o medo nunca acaba, e embora tenhamos afastado uma sombra, outras poderiam aparecer. O que se esconde nas trevas continua a ser uma questão que assombra a cidade. Continue a vigiar, sussurrei para mim mesmo, olhando pela janela em uma noite estrelada. Sabia que sempre haveria o homem do saco ou outros como ele à espreita, mas a coragem que encontramos juntos era algo que nenhuma escuridão poderia apagar. E assim, vivemos com a certeza de que juntos poderíamos enfrentar até os maiores medos.